Regra de 3 simples. Para que você entenda este vídeo, é importante que você conheça o que é multiplicação e divisão de dois números. Vamos começar com a seguinte questão. Um veículo a 50 km por hora leva 2 horas para chegar a uma cidade. Ao aumentar sua velocidade para 100 km por hora, quanto tempo levará para chegar à mesma cidade? A questão se resume ao seguinte. A 50 km por hora leva 2 horas. Se aumentarmos para 100 km por hora, o tempo deve ser menor, pois ele se move mais rapidamente. Este é o tipo de problema de regra de 3 simples. Vamos reescrevê-lo como uma regra de 3. Está aqui a regra de 3. A 50 km por hora, o veículo demora 2 horas para chegar à cidade. A 100 km por hora, quanto tempo ele vai levar para chegar à mesma cidade? Em uma regra de 3, nós temos 3 valores conhecidos e um quarto valor que é a incógnita do problema, aquilo que a gente deve descobrir. Então vamos a uma análise do problema. O aumento da velocidade provoca a redução do período de viagem, ou seja, ele viaja mais rápido. Desta maneira, a velocidade e o tempo de chegada ocorrem por proporção inversa. O que quer dizer isto? Quer dizer o seguinte, que à medida em que eu aumento a velocidade, o tempo de chegada na cidade vai diminuindo. Resumindo, aumentando a velocidade, eu reduzo o tempo de chegada. Nesse caso, a velocidade e o tempo são chamados de grandezas. E podemos dizer o seguinte, que estas grandezas são inversamente proporcionais. O aumento de uma provoca a diminuição da outra, e vice-versa. Este acontecimento é indicado aqui em nossa regra de 3. Se as grandezas são inversamente proporcionais, indicamos por duas setas no sentido oposto, ou seja, se uma cresce, a outra decresce. E como resolver esta regra de 3 simples? Vejamos. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, multiplicaremos os valores em paralelo. O que significa isto? Significa efetuarmos as multiplicações conforme indicado aqui nas duas setas. Uma vez que elas devem ser multiplicadas em paralelo, temos a seguinte igualdade. 50 vezes 2 deve ser igual a 100 vezes o valor que eu quero descobrir. Observe que nós multiplicamos em paralelo. Isolando a incógnita na igualdade, o 100 está multiplicando, ele passa dividindo. Logo, o valor que eu quero descobrir será 50 vezes 2 dividido por 100. Fazendo as contas, chegamos ao valor de 1 hora. Então, multiplicando em paralelo e isolando a incógnita, obtemos o valor de 1 hora, ou seja, a metade do tempo para chegar à cidade em relação à velocidade anterior. Mas isso já era previsto. Se eu dobrei o valor da velocidade, o tempo de chegada se reduz pela metade. Fica aqui mais um exemplo para que você possa treinar aí na sua casa. Márcia leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? A resposta do problema é 10 dias. É isto, pessoal.